Oi, pessoal, vamos retornar às nossas atividades de ensino através das atividades remotas em Fundamentos da Física para a Biologia. Eu sou a professora Denise. Bom, vamos recordar um pouco o objetivo da disciplina. A disciplina tem como objetivo compreender os conceitos relacionados aos fenômenos físicos e quais as possíveis relações com a biologia. Bom, então o que são fenômenos físicos? Lá no ensino fundamental, quando a gente está começando a estudar ciências, nós temos uma aula em que o professor de ciências diferencia o que é um fenômeno físico de um fenômeno químico, certo? Aqui vai nos interessar o fenômeno físico. Então, o que é um fenômeno físico? Os fenômenos físicos, eles causam transformações da matéria sem ocorrer alteração de sua composição química. Então, é todo fenômeno que ocorre sem que haja a formação de novas substâncias. Por exemplo, a ação de uma força sobre um determinado corpo, o transporte de matéria de um ponto a outro, as mudanças de estado físico da matéria, todos esses exemplos, eles causam transformação da matéria sem que ocorra uma alteração na composição química dessas matérias. Então, nós temos essas seguintes ilustrações. Essa primeira aqui, representando a atuação de forças num determinado corpo. Então, aqui a gente tem uma figura que ilustra como as cargas mecânicas agem na estrutura óssea, certo? Então, não altera a composição química da matéria, mas ocorre um fenômeno físico a partir da deformação dessa matéria como efeito da aplicação de uma determinada força. Nessa outra figura, nós temos o transporte de hemácias através de uma artéria. Então, nós temos transporte de matéria de um ponto a outro, certo? Analisando somente esse fenômeno do transporte, nós temos aqui um exemplo de fenômeno físico, porque não há modificação na composição química da matéria. Da mesma forma aqui, como exemplo de fenômeno físico, a gente tem uma ilustração mostrando a mudança de estado físico da matéria. Que mudança é essa que está acontecendo aqui? A mudança do estado sólido para o estado líquido, ocorrendo uma mudança de estado sem ocorrer uma mudança na composição química. Continua sendo água, só está ocorrendo a mudança de estado. Então, isso é que é um fenômeno físico. Bom, a física, que estuda fenômenos naturais, ela é dividida em ramos. Nesses ramos, classificam-se os fenômenos a partir de características bem específicas de cada um, de como eles ocorrem na natureza. Então, nós temos a eletricidade, a mecânica, o calor, que também pode se chamar de termologia, a ótica, a ondulatória e a física moderna. Uma forma didática de organizar a ocorrência de fenômenos naturais para serem estudados na disciplina de física. Não que os fenômenos naturais aconteçam dessa forma separadas. Os fenômenos, a gente pode dizer que eles são interdisciplinares, física, química e biologia. Essa separação ela é didática para a compreensão desses fenômenos. Bom, recordando um pouco do nosso plano de disciplina, lá foi estabelecido que a gente vai estudar alguns desses ramos da física. O primeiro dele é a mecânica. Nesse estudo da mecânica, a gente vai ver os principais conceitos relacionados ao movimento, que é o fenômeno físico estudado no ramo da mecânica. Para rever esses conceitos, porque a maioria deles já foram vistos no ensino médio, a gente inicia com o Sistema Internacional de Medidas, compreender o que é uma grandeza, como as grandezas se classificam e qual a importância de se conhecer unidades de medida e a conversão dessas unidades. Na mecânica também a gente vai ver
conceitos relativos às leis de Newton e suas aplicações, à energia mecânica e à conservação da energia. Vamos ver também no ramo da termologia, escalas termométricas, temperatura e dilatação, calorimetria e propagação do calor, transformações gasosas, as leis da termodinâmica e suas aplicações. E em ótica, veremos os fundamentos de luz, meios de propagação, fenômenos luminosos e ópticos, espelhos planos e esféricos, lentes e instrumentos ópticos. E em eletromagnetismo, que é mais um ramo da física, nós vamos ver condutores e isolantes, campo elétrico, potencial elétrico e corrente elétrica, circuitos elétricos simples, resistores, geradores e capacitores, conceitos básicos de eletromagnetismo. Certo? Então, recordando um pouco do que já vimos nas aulas presenciais. Sobre mecânica, Sistema Internacional de Unidades. Conceitos importantes nesse início do estudo da mecânica é o conceito de grandeza. No conhecimento científico, grandeza é tudo que pode ser medido e associado a um valor e uma unidade específica. Por exemplo, 20 centímetros, 20 metros, 200 centímetros, 40 graus Celsius, 100 newtons, 3 horas. Então, todos esses são exemplos de grandeza em que a gente tem o valor e a unidade de medida. Metro, centímetro, graus Celsius, newton, horas. Todos esses são exemplos de unidades de medida. A gente tem aqui uma ilustração representando uma grandeza que é o deslocamento de A até B, que tem aqui o valor de 30 e a unidade de medida quilômetro. Na outra ilustração, a gente tem um instrumento de medida de calor que é o termômetro, certo? Graduado em Celsius. As grandezas se classificam em grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar? É uma grandeza que se caracteriza somente pelo valor da medida e pela unidade correspondente. Por exemplo, o músculo distendeu 10 milímetros. A grandeza aqui é o comprimento, 10 milímetros. Então, fica perfeitamente entendido quanto foi essa distensão somente em conhecer a unidade e o valor e a unidade de medida, que é centímetro. A temperatura é 40 graus Celsius. 40 é a intensidade, graus Celsius é a unidade de medida. O fenômeno demorou 2 horas e 30 minutos. A grandeza aqui é o tempo, que está expresso em unidades de horas e minutos. Quando a grandeza não é escalar, ela é vetorial. O que que muda? Muda que agora, além do valor e da unidade de medida, eu vou precisar conhecer a direção e o sentido dessa grandeza, para que ela fique perfeitamente caracterizada. Por exemplo, o deslocamento foi de 2 centímetros, da direita para a esquerda. Então, além do valor e da unidade de medida, eu precisei conhecer a direção e o sentido para poder caracterizar esse deslocamento. Outro exemplo, a força foi aplicada na intensidade de 100 newtons, é o valor da força e sua unidade, de cima para baixo, ou seja, indiquei também a direção e o sentido. Bom, as grandezas e suas unidades de medida, elas existem e são padronizadas a partir de um sistema chamado de Sistema Internacional de Unidades. Esse sistema ele foi criado em 1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, na França. Qual foi o objetivo da criação desse sistema? Padronizar as unidades de medida, para que se tornasse mais fácil a compreensão e a universalização dessas unidades. Por quê? O que acontecia antigamente sem essa padronização? Alguns estudos eram feitos e se utilizavam diferentes unidades de medidas, que às vezes são culturais, e que dificultava a interpretação de resultados. Por isso foi necessário
padronizar as unidades de medida. Nessa padronização, a conferência definiu algumas grandezas que são consideradas grandeza base, que no caso aqui é o tempo, a massa, o comprimento, a temperatura, a quantidade de substância, a corrente elétrica e a intensidade luminosa. Essas grandezas são grandezas de base e suas correspondentes unidades de medida. O tempo é o segundo, a massa é o quilograma, o comprimento é o metro, a temperatura é Kelvin, quantidade de substância é mol, corrente elétrica é ampere, intensidade luminosa é candela. Então, essas grandezas, elas são consideradas grandezas de base. Bom, quando grandezas de base se relacionam, elas definem o que nós chamamos de grandezas derivadas. Então, alguns exemplos de grandezas derivadas. A força, que a unidade é o Newton, a velocidade, que a unidade é metro por segundo, a aceleração, que é o metro por segundo ao quadrado, o volume, que é o metro cúbico. Então, como eu falei, as grandezas derivadas, elas derivam das grandezas de base. Por exemplo, a velocidade é uma grandeza derivada porque ela é derivada do deslocamento em relação ao tempo. Então, quando eu relaciono deslocamento e tempo, eu defino uma nova grandeza, que é a velocidade. Por que que o volume é uma grandeza derivada? Porque no volume eu tenho a associação de 3 dimensões. Então, eu tenho uma associação de 3 comprimentos. Uma unidade de comprimento, por exemplo, aqui seria o quê? 1 metro. Quando eu expresso isso numa forma volumétrica, eu defino o quê? O metro cúbico, que é o produto das arestas desse cubo, certo? Por isso que volume é uma grandeza derivada. Bom, já falamos do Sistema Internacional de Unidades, da necessidade dessa padronização e que, dentro do conhecimento de fundamentos de física, nós vamos precisar trabalhar com unidades de medida. Então, conversão de unidades de medida é o tema da nossa próxima aula, ok? Assistam o vídeo e façam a atividade. Qualquer dúvida, coloquem no mural.